Bom dia, professor. Bom dia, tá me ouvindo direitinho? Vamos ver aqui. Sim. Beleza. Quem chegou agora, ligue a câmera, por favor. Para poder ver vocês. Aí, beleza. Tá chegando mais gente aqui. Deixa eu admitir o pessoal aqui para a gente começar. Um minutinho a gente começa. Para de falar. É 2019. Bom, vamos lá. Pessoal, nós paramos em umas aplicações da segunda lei que eu passei para vocês. E no finalzinho, para aproveitar o tempo, eu falei da terceira lei, né? Terceira lei de Newton, que é uma coisa simples, é só ação e reação. Não se preocupem, tá? Depois a gente vai voltar a falar de ação e reação. Se der tempo, hoje a gente ainda fala novamente sobre ação e reação, mas é só aquela teoria que eu passei para vocês, certo? Você tem, a cada força que você aplica num corpo, você vai ter sempre uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que você aplicou. Isso quer dizer o quê? Que na natureza sempre existem forças aos pares, certo? Então, o número de forças que existe na natureza é sempre par. Por quê? Cada vez que tem uma ação, surge uma reação que é um sentido oposto. Então, não pode ter uma força única. Você tem uma força e, consequentemente, surge outra que é a reação dessa força aplicada. Esse é o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, certo? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que envolve isso aí que eu falei para vocês. Mas a gente vai voltar nela após a gente passar esses outros exemplos aqui de dinâmica, certo? Bom, então eu passei para vocês, na aula passada, aplicações da segunda lei em sistemas. Só que tem outros sistemas diferentes desses que a gente viu. Esses exemplos aqui, os dois iniciais, foram exemplos que nós vimos na aula passada. E tem mais duas novas situações que eu vou expor para vocês aqui, tá? Então, primeiro, você tem uma força resultante aplicada sobre dois blocos, o bloco A e o bloco B. Então, novamente, nós temos um sistema, tá? E esse sistema é composto por dois blocos apenas. Então, apliquei uma força. Essa força foi aplicada nos dois blocos A e B. E aí, ele sabe que a superfície que o bloco desliza não tem atrito. Se não tem atrito, a única força que está sendo aplicada é a força resultante. Tá? Ele pede para calcular a aceleração do conjunto e a intensidade da força que A aplica em B, transfere para B. Bom, como nós tínhamos visto na aula passada, como é um sistema, novamente você vai aplicar a segunda lei de Newton. Teve força resultante, mesmo que seja o sistema, surgirá uma aceleração. O movimento vai ser uniformemente variado. Força resultante pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração. Como eu tenho o bloco A encostado no bloco B, a massa que vai sofrer influência da aplicação da força será a massa dos dois corpos juntos. Então, essa massa será a massa total. Então, força resultante, como eu havia dito para vocês, vai ser igual a massa total vezes a aceleração do conjunto. Se eu quero a aceleração do conjunto, eu pego força resultante é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração, e invertendo a fórmula, a aceleração vai ser força resultante sobre massa de A mais massa de B. Basta dividir a força resultante pela soma das massas, que eu vou achar a aceleração do conjunto, que é o que ele pediu no item A. Beleza? Bom,
E na letra B, ele pede para você calcular a intensidade da força que A aplica em B. Então, seria a intensidade da força que A, desculpe, transfere para B. Essa força aqui. Essa força que A transfere para B, ela vai depender da massa de B. Observe que aqui B é menor do que A. Então, o corpo que vai ser empurrado, que está se opondo ao movimento, é o corpo que determina a força que você aplique. Então, se A tivesse uma massa maior ou menor que essa daqui, isso iria alterar a força que A transfere para B? Não. Por quê? A força que A transfere para B depende única e exclusivamente da massa de B. Então, se A permanece com a mesma massa e eu aumento a massa de B, eu coloco um bloco B maior aqui, com mais massa, aí sim, a força que A transfere para B, essa setinha aqui que eu desenhei, terá que obrigatoriamente ser maior. Beleza? Então, a força que A transfere para B, ela depende da massa de B. Para facilitar para vocês analisam assim, sempre o que está se opondo ao movimento, certo? Se eu estou empurrando o bloco para a direita de vocês, como a setinha azul está indicando, quem está fazendo a oposição ao movimento? É a massa de A ou a massa de B? A massa de A. A massa de B, desculpe. A massa de A está fazendo oposição à força que eu estou aplicando, a força resultante, certo? Mas a força que A transfere para B, quem está fazendo oposição ao movimento vai ser a massa de B. Entenderam isso? Dúvidas? Dê um retorno aí. Não, Não. Beleza, né? Tranquilo? Então, sempre Tranquilo. você vai pegar a massa do corpo que se opõe ao movimento. Então, se eu quiser calcular a força resultante, quem está se opondo ao movimento se a força está sendo aplicada para a direita? A massa de A mais a massa de B, ó. Então, força resultante vai ser a massa de A mais a de B, porque A e B se opõem ao movimento. Isso para calcular a força resultante. Mas se eu quero calcular, como no item B, que eu estou explicando, eu quero calcular a força que A transmite para B, quem se opõe a essa força B é apenas a massa de B. Então, você vai calcular a força que A transfere para B apenas com a massa de B. Beleza? Isso aqui a gente já tinha visto, né? Um exemplo com 2 blocos. Essa outra situação também nós já havíamos exemplificado no finalzinho da aula lá. Então, você tem um sistema agora, e esse sistema ele possui 3 blocos, tá? Você tem um sistema com 3 blocos, você vai vai calcular, tá? Da mesma forma que você calculou quando você tem 2 blocos. Então, se tiver 4, você vai usar o mesmo raciocínio, 5, 10, 20 corpos no conjunto, o raciocínio vai ser o mesmo. Então, nesse exemplo aqui, ele fala, ó, 3 blocos P, Q e R da figura baixa encontram-se sobre uma superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa, ou seja, sem atrito, tá? Suas massas são MP, MQ e MR, e a força F é aplicada sobre o bloco. Determine a intensidade da força que P aplica em Q. Então, vamos lá. Novamente, força resultante, desculpe, vai ser a massa total vezes a aceleração do conjunto, certo? Bom, o conjunto tem 3 corpos, então força resultante vai ser a massa dos 3 somadas, MP mais MQ mais MR. Então, vou somar a massa de P, Q e R das 3, né, dos 3 blocos, e aí eu vou conseguir determinar a aceleração do conjunto. Então, força resultante vai ser massa de P mais massa de Q mais massa de R vezes A. A aceleração é só inverter força resultante dividida pela soma das 3 massas. Certo? Se tiver 4, 5, 6, eu vou botar aqui
a massa dos 4, a massa dos 5, a massa dos 6 e assim sucessivamente. Beleza? Bom, aí ele pediu para você calcular a força que P aplica em Q, ó. Essa força que eu desenhei aqui agora. Essa setinha que eu desenhei aqui agora. É a força que o bloco P transfere para o bloco Q. Essa força, ela depende de quem? Da massa de quem? Da massa de P? Não, né? Ela vai depender da massa de Q e de tudo que estiver se opondo ao movimento. Então, observe que lá em cima eu usei só a massa de B, porque era só B que estava se opondo ao movimento. Só que aqui, se eu estou analisando a força de P em Q, quem vai se opor ao movimento? O bloco Q mais o bloco R que está encostado no Q. Então, para calcular a força que P transmite para Q, eu preciso somar as massas de quem? De Q e de R, que são os dois blocos que se opõem ao movimento. Então, força de PQ vai ser igual a massa de Q mais a massa de R vezes A. Entenderam? Sim, Nenhuma dúvida sobre isso? nenhuma dúvida. Beleza. Aí o que acontece? Presta atenção. Eu poderia pedir para você calcular a força que Q transmite para Q, ó, para R. Então, podia pedir para você calcular a força que Q, desculpe, transmite para R. Como é que eu ia calcular a força de Q para R? Eu ia usar a massa de quem? De R. Exatamente, porque somente R, nesse caso, estaria se opondo a essa força que eu desenhei aqui. Uhum. Certo? Então, você vai Certo. pegar a força de Q em R, massa de R vezes aceleração. O mesmo raciocínio vale se você tiver 5, 6 ou mais corpos. Então, se eu for calcular a força de P para Q e eu tiver 4 corpos, eu vou pegar a massa de Q, de R e do outro corpo que estiver aqui atrás de R. Se eu quiser calcular de Q para R, eu vou pegar a massa de R e do outro bloco que vai estar aqui atrás de R. Sempre dos corpos que se opõem ao movimento da força que você está aplicando. Certo? Bom, tudo isso aqui a gente já tinha visto, né? Aí essas daqui são as fórmulas, na realidade, que eu estou passando para vocês. As fórmulas para vocês calcularem o que ele está pedindo nesses exemplos. Tá? Bom, agora tem uma situação nova, diferente aí para vocês. Você tem um sistema, certo? E esse sistema agora ele é composto por dois corpos, porém ele não está junto um do outro. Os corpos não estão em contato. Existe um cabo, um fio que une esses dois corpos, tá? O que vai acontecer? Quando eu puxar, aqui na figura ele está puxando por B. Então, quando eu aplicar uma força resultante e puxar esse corpo por B, o sistema todo vai movimentar, porque A está ligado a B através do cabo. Então, esse cabo aqui ele vai esticar, vai sofrer uma força, e essa força é uma força nova para vocês, é a força de tração ou tensão no cabo, certo? E vai puxar o corpo A para a direita também. Então, nessa situação, nesse sistema, no qual você puxa os corpos, aplica uma força resultante e a transmissão da força é executada por cabos, não tem contato, existe uma força de tração ou uma força de tensão no fio, tá? Essa força tensora ou de tração a gente vai chamar de T. Então, T é a força de tração ou tensão no fio, no cabo, tá? Bom, analise aqui o seguinte. Eu apliquei a força em B, B vai ser puxado e A, que está aqui atrás, vai fazer esse cabo esticar. Concordam?
Então, quem faz o cabo esticar aqui nessa situação da figura é o bloco A. Concordam? Sim. Por Concordo. que o Sim. bloco A faz o cabo esticar? Porque ele se opõe ao movimento também, ó. Quando eu puxo o B para a direita, o A, por inércia, se opõe ao movimento. E ele faz o cabo esticar. Se o sistema fosse ao contrário, eu puxasse por A, você teria a mesma tensão no cabo, certo? Agora, quem é que ia promover a tensão no cabo? A massa de B. B. Então, se eu puxo o sistema para a direita, como está aqui na figura, quem está provocando a tensão é a massa de A, porque é A que faz o cabo esticar, se opõe ao movimento. Se eu puxar para a esquerda de vocês, aplicando uma força aqui, quem vai tensionar vai ser a massa de B, que vai se opor ao movimento. Então, sempre a massa do corpo que se opõe ao movimento é que vai promover a tensão ou a tração nesse cabo. Até aí tudo tranquilo? Bom, Sim. beleza. Então, o que eu posso calcular aqui? Eu posso calcular a aceleração do conjunto, tá? E eu posso calcular também a tração ou tensão no cabo, que é o que ele pede nesse exemplo aqui. Então, dois blocos A e B, respectivamente unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre uma superfície sem atrito. Uma força também horizontal F é aplicada sobre o bloco B. Qual o módulo da força de tração no fio que une os dois blocos? Então, ele quer que você calcule a tensão ou a tração nesse cabo. Então, vamos lá. Tração, que é força, é massa vezes aceleração, certo? Quem é que promove a tração? Nós já determinamos que é, nessa situação aqui, o bloco A. Então, eu vou calcular a tração pela massa de A. Porém, tração, que é força, força de tração no cabo, ou tensão no cabo, é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Massa de A vezes aceleração. E que aceleração é essa? A aceleração do conjunto. E como é que eu calculo a aceleração do conjunto? Mesma coisa da primeira situação. Força resultante é igual a massa total vezes aceleração. Qual é a massa total? A massa de A mais a massa de B, porque eu tenho dois blocos. Logo, a aceleração vai ser força resultante sobre a massa de A mais a massa de B. Então, calculo a aceleração do conjunto. Força resultante é massa total vezes aceleração. Depois que eu calcular a aceleração, eu jogo tensão, que é força, força tensora ou força de tração no cabo, vai ser igual a massa vezes aceleração. Massa de quem? Massa do corpo que está provocando a tensão. Nesse caso aqui, vai ser a massa de A, certo? Aí o que eu faço na prova de vocês? Eu pego essa mesma questão, pego essa setinha, tiro daqui e jogo para o lado de cá. E aí pergunto, boto para calcular. Aí o cara vai lá, calcula com a massa de A e erra a questão. Porque se eu puxar por A, quem vai provocar a tensão vai ser a massa de quem? De B. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Então não esqueça, Entendi. tá? Sempre quem vai ser utilizado para calcular a tensão no cabo, a tração, vai ser a massa do corpo que se opõe ao movimento. Aquele que está sendo puxado na realidade, tá? Isso daí você aplica, você vê e aplica na prática, né? Você tem, por exemplo, dois corpos, tá? Dois blocos. Um bloco A e um bloco B. Nesse caso aqui, eles são iguais, mas vamos considerar que você tem um bloco A maior do que o bloco B. Então, a massa de A fosse o dobro da massa de B, certo? E eles estivessem ligados num cabo aí, por um fio. Vocês acham que seria mais fácil puxar o sistema pelo bloco A, que seria maior, mais pesado, teria maior massa, ou pelo bloco B, que seria o bloco mais leve, que teria menos massa? Lembre-se que os dois estão ligados. Estaria um ligado ao outro através do cabo. Mas eu teria o bloco A aqui bem maior do que o bloco
B, tá? Imagine que o bloco A fosse essa caixa que eu desenhei aqui, tá toda torta. Então, essa caixa aqui, esse bloco aqui, fosse o bloco A agora, e esse continuaria sendo o bloco B. E eu quisesse puxar o sistema, esquece essa força aqui. Seria mais fácil eu puxar por A ou puxar por B esse sistema? Pense Puxar aí por mesmo. A. Por Por A, A. que é o bloco maior. Aham. Por quê? Seria mais fácil Porque puxar por A. a, porque a força que está se opondo ao movimento seria menor, Isso. no caso. Seria Exatamente. B. Perfeito. Então, seria mais fácil eu puxar pelo bloco maior, por A, porque quem ia provocar a força de tensão seria o bloco B, que seria um bloco menor. Se eu puxar por B, arrastar B vai ser fácil, porém, quando o cabo esticar, a força que A vai fazer vai se opor ao movimento, vai pesar, então vai ser maior na hora que você estiver aplicando a força. Quando você faz o oposto, você já aplicou uma força grande para fazer o A deslocar, e aí o bloco B, que é menor, vai deslocar com muito mais facilidade. Entenderam? Perfeita aí a análise. Tá certinho, é isso aí. Então, na prática, a gente vê isso aí nitidamente, claramente. Como assim? Imagine que você tenha um caminhão, tá? E um carro pequeno, um carro de passeio. E você tem um cabo que suporta uma tensão lá, sei lá, de 100 newtons. Um exemplo só para explicar para vocês. Então, você pega o cabo e bota no caminhão e no carro para puxar. Você vai rebocar os dois. É mais fácil você botar o cabo no caminhão e unir o cabo ao carro de passeio, né? E puxar o caminhão. Ou simplesmente se você estiver rebocando um carro e os dois veículos. Você tem um cabo que suporta 100 newtons. Se você pegar o carro pequeno e amarrar no fundo do caminhão, você vai conseguir puxar o carro facilmente. Se for o contrário, você pegar o cabo, ligar no carro pequeno e tentar rebocar o caminhão, você vai conseguir? Não. Não. Por quê? O cabo vai romper. Se o cabo suporta só uma tensão de 100 newtons, você conseguiu puxar o carro, quem está provocando a tensão no cabo é o carro, que tem massa menor. Se você pegar um caminhão que tem, sei lá, 12 toneladas, um carro tem 1 tonelada, 1,5 toneladas. O caminhão deve ter em torno de 12 a 20 toneladas, depende do caminhão. E você ligar esse mesmo cabo e tentar puxar o caminhão com o carro pequeno, esse cabo ele vai partir, ele vai romper. Por quê? Quem vai provocar a tensão é justamente o carro que está sendo, o veículo que está sendo rebocado. Tá certo? Então, o veículo que está atrás é que provoca a tensão, que se opõe ao movimento. Por isso que essa situação fica complicada. Tranquilo? Bom. Tranquilo. E o nosso último exemplo, última situação de hoje é essa situação aqui. Você tem dois corpos, tá? Um corpo A ligado ao corpo B através de um cabo. Só que o corpo B ele está pendurado. E ele está ligado a A através de uma roldana, certo? O que vai acontecer? Esse sistema ele vai se mover sob a ação de quem? Da gravidade, né? Porque nós não temos atrito. Ele pede para você calcular a aceleração do conjunto e a intensidade da força de tração. Certo? Bom, primeiro, a forma da gente calcular a aceleração do conjunto é a mesma. Não é um sistema? Então, força resultante vai ser a massa total do sistema vezes a aceleração. Quem vai ser a massa total aqui? Massa de A mais massa de B. Então, você volta para essa situação aqui, ó. Força resultante é igual a massa total vezes A. Força resultante é massa de A mais massa de B vezes a aceleração, certo?
Então, essa é a fórmula para calcular a aceleração do conjunto nesse sistema. No entanto, o que acontece? Quem vai ser a força resultante aqui? Observe, ó, que em todas as situações eu tinha uma força resultante sendo aplicada, ó. Uma força resultante, uma força resultante. Onde está a força resultante aqui? Não tem força resultante nenhuma aí representada simbolicamente na figura. Então, qual vai ser a força resultante para nós calcularmos aí a aceleração do conjunto? Vamos lá, pensa aí e me responde aí quem conseguir. Quem conseguir descobrir qual é a força resultante aí, pode abrir o microfone e falar. Vamos lá, pensem. Quero ver a participação de vocês. Deixa eu abrir aqui para ver todo mundo com a câmera desligada. Ei, vocês não serão. Por que não ligam as câmeras? Desligam. Bora, quem vai me dizer aí qual é a força resultante? Professor, Pode falar. professor, Sim. a força é nula? Não. Por que a força não é nula? Porque ele já falou aqui, ó, que o sistema ele vai se mover, certo? E ainda deu a dica que ele se move com a ação de quem? Da gravidade, certo? Então, Isaac falou no chat, professor. falou no chat, eu não vi não. Deixa eu ver aqui. A internet tá ruim pra caramba. Deixa eu ver aqui. Cadê o chat aqui que eu não tô nem vendo? Não tô conseguindo abrir aqui não. Ele que falou ele que era falou? força gravitacional. Força gravitacional. Beleza. Deixa eu explicar. Não existe força gravitacional, tá? Existe uma força que depende da ação da gravidade, que é a aceleração gravitacional, tá? Então, a força gravitacional, na realidade, que ele falou, é a força peso. Então, o que existe é a força peso. Peso é a ação da gravidade sobre o corpo, tá? O raciocínio dele tá certo. Parabéns, é isso mesmo. Quem vai puxar o bloco, o sistema para baixo, é o peso do corpo que está pendurado, certo? Porque a ação da gravidade vai fazer com que esse sistema, ó, ele desça. Então, o peso de B não está aqui, ó. Então, a força peso de B é que vai fazer o sistema movimentar. Entenderam? Então, peso de B é que vai ser a minha força resultante nessa situação. Se aqui fosse B e aqui fosse A, seria o peso de A que seria a força resultante. Como quem está pendurado é o corpo B, então a força resultante vai ser igual a quem? Ao peso de B. Peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade do local, que no nosso caso aqui vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, que estamos na Terra. Entenderam? Então, o raciocínio dele estava certo, só a definição que foi equivocada. Então, a força gravitacional que ele se referiu é a força-peso, tá certo? Força-peso, que é a força que depende da aceleração gravitacional, que é a aceleração da gravidade. Então, força resultante é igual a peso de B, nesse caso,
E o peso de B vai ser massa de B vezes gravidade. Depois que eu achar a força resultante, eu vou calcular a aceleração do conjunto. Então, força resultante, que é igual ao peso de B que você achou aqui em cima, vai ser massa total vezes aceleração. Então, força resultante vai ser massa de A mais massa de B vezes aceleração. Ou você pode colocar aqui massa de B, certo? Vezes a gravidade vezes a aceleração da gravidade, que vai ser igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração do conjunto. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Nenhuma dúvida? No Ótimo. momento não, professor. Beleza. Nenhuma. E aí o que acontece? Os corpos, eles também estão ligados através de um cabo, certo? Então, nós teremos também aqui uma tensão ou uma tração no cabo, certo? Quem vai provocar essa tração no cabo? O corpo que está pendurado, B, ou o A que está sendo puxado? Lembra que eu falei para vocês? Sempre o corpo que está sendo puxado, rebocado. Então, apesar de estar pendurado o corpo B, quem vai provocar a tração vai ser o corpo A, que vai ser puxado no sistema pelo peso de B. Então, a massa de A é que vai ser utilizada para calcular a força de tração nesse cabo. Então, tensão vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. E que aceleração é essa? A aceleração do conjunto que eu calculei aqui. Beleza? Todo mundo entendeu essas situações? Entendi, professor. Entendi, professor. Beleza. Pessoal, nós temos diversas aplicações, tá? Mas as outras aplicações, elas são, na realidade, uma consequência disso aqui. Então, eu posso ter aqui 10 corpos em contato, um com o outro. Vocês vão saber calcular a aceleração, a força que cada um corpo transmite para o outro, utilizando esse mesmo raciocínio. Seria a mesma coisa aqui. Nós temos 2 blocos, eu utilizei o mesmo raciocínio para calcular para 3 blocos. Se tiver 10 blocos, você vai usar o mesmo raciocínio para calcular para os 10 blocos. Essa situação também vai se aplicar para essa realidade. Então, eu tenho um corpo sendo rebocado, eu vou usar esse princípio, essas fórmulas que eu usei aqui. Mas se eu tiver 3 corpos, um terceiro corpo ligado aqui por outro cabo, eu também vou ter o mesmo raciocínio para calcular. Então, eu posso ter o corpo A, B e C e puxar para o C. Vai ter uma tensão no cabo provocada por B e A. E nesse outro cabo aqui, vai ter uma tensão provocada somente por A. Estão entendendo isso aí que eu estou falando? Deixa eu fazer aqui um esboço. Imagine que eu tivesse aqui agora, ó, um outro bloco C. E eu puxasse agora por aqui, ó, aplicando uma força, tá? O que iria acontecer? Se eu tivesse esse bloco C aqui, se puxasse o sistema por C, eu teria, para calcular a aceleração, a massa total. Era massa de A mais massa de B mais massa de C para achar a aceleração. E a tensão no cabo, eu teria tensão em 2 cabos. Eu teria aqui a tensão no cabo 1, vou chamar aqui de T1, tá? E teria a tensão nesse outro cabo aqui, vou chamar de cabo 2, tá? Beleza? Se eu quisesse calcular a tensão no primeiro cabo, eu ia pegar o que aqui? Massa de A mais massa de B. Porque A e B estariam sendo rebocados através do cabo T1. Certo? Se eu quiser calcular a tensão no cabo 2, mesmo eu tendo os 3 blocos no conjunto, eu vou pegar apenas a massa de quem? De A. Porque é A que se opõe ao movimento e provoca tensão no cabo 2. Compreenderam isso aí? Sim. Beleza? Então, se eu tiver
10 cabos, eu vou saber calcular, né? 10 corpos sendo puxados através de cabo, eu vou saber calcular usando o mesmo raciocínio que eu apliquei para 2 aqui. Beleza? E aí nós temos outras situações que envolvem essa situação aqui com roldanas. Eu posso ter 2, 3, 4 roldanas, o que vai dividindo o número de força aplicada e facilitando aí você puxar os blocos, tá? Mas depois eu vou passar exemplos aí, porque essa parte de roldana aí tem uma outra fórmulazinha diferente dessa daqui. Mas o princípio vai ser o mesmo. Então isso aí serve de base para vocês. Beleza? Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso aí. Conforme o nosso cronograma, eu vou passar uma listazinha de exercícios para vocês. Tá lá que eu vou postar essa lista amanhã no iClass, tá? E aí eu vou postar essa lista para vocês. Vocês vão responder e me enviar segunda-feira. E aí na primeira aula que a gente tiver via Zoom, na outra semana, a gente vai corrigir e comentar essa lista. Beleza? Beleza. Pessoal, ficou Beleza. alguma dúvida sobre esse assunto que eu expliquei hoje? Não, professor. Não, Nenhuma. professor. Tá tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá pelo WhatsApp, tá ok? Tá ok. Então, valeu, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, Bom professor. dia aí. Tchau, Valeu, professor. Tchau, tchau. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.